paz do Senhor, juventude. Oh, glória a Deus. Há uma graça especial que nos envolve aqui essa tarde. A presença do Espírito Santo de Deus é real aqui nesse lugar. E você tem liberdade nesta tarde de viver o extraordinário de Deus. Os céus proclamam a sua glória. Esse lugar é convidativo para rendermos toda a nossa adoração àquele que é digno, aquele que tem todo o poder, aquele que há de vir. Eu convido esse exército de jovens, juventude como a 10ª, para continuar adorando aquele que merece. Se desprenda de tudo que for possível e nessa tarde mergulhe a uma dimensão de águas mais profundas. Eu quero profetizar sobre a sua vida, jovem adolescente. Você que saiu lá da sua cidade, do seu campo, do povoado, independente do lugar que você veio, certo é, você chegou aqui. Você vai ter uma experiência extraordinária com Deus nessa conferência. Deus vai marcar sua vida nessa conferência. Deus vai marcar sua história nessa conferência. Jesus vai batizar com o Espírito Santo, vai renovar, já tem salvado vidas, tem restaurado vidas. Você faz parte desse momento, desse tempo que o Senhor tem proporcionado. Meus irmãos, eu quero aqui em rápidas palavras agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Eu serei muito breve na minha fala, mas também prometo entregar tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração esses dias. E eu quero começar agradecendo a Deus pela vida de todos que aqui estão, todas as caravanas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa primeira conferência regional da Juventude como a 10ª, sediada aqui em Estreito e demais áreas e regiões. Sintam-se abraçados por todos nós. Os irmãos são conhecedores que recentemente, não tem mais do que 2 meses, que a nossa convenção nos fez esse chamado e confiou a nós e a equipe que estamos montando tão grande honra e oportunidade de liderar a juventude como a 10ª. Estava presidindo um campo na cidade de Passo do Lumiar, uma das cidades metropolitanas de São Luís, a grande ilha, há 1 ano e 3 meses, quando o nosso presidente nos ligou, semanas passadas, e fomos transferidos de volta para a nossa região, residindo em Açailândia, e de forma muito específica assumir tão grande obra. Com isso, eu quero dizer a todos os pastores que aqui estão, na pessoa do pastor Cesário, na pessoa do pastor Luiz e as demais caravanas, que, como o nosso amigo irmão Tiago falou, serão todas apresentadas nome por nome à noite. Então, por eximidade do tempo, não temos como fazer isso, mas em nome dos pastores que estão aqui na nossa retaguarda e na pessoa da nossa líder anfitriã aqui do evento, a irmã Yara, e toda a sua equipe, eu quero abraçar todas as caravanas em nome do Senhor Jesus. As autoridades, na pessoa do vice-prefeito da cidade de São João do Paraíso, Renan Castro, e o prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes, com a sua esposa, a primeira-dama. Deus abençoe, e assim nós abraçamos e dizemos a todos: sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Queridos, há cerca de 8 meses atrás, com a sua preciosa atenção, o Senhor compartilhou comigo um material, o nosso primeiro livro. E foram aproximadamente 7 a 8 meses, dedicando tempo em pesquisa, orando, preparando esse material, que seria lançado em São Luís dia 20 desse mês. Com a minha transferência, pastor Cesário, eu mudei toda a logística, a mídia, e estamos fazendo o lançamento dele oficial aqui hoje na conferência, com a bênção de Deus, com a bênção do nosso pastor Cavalcante. E ao final da minha ministração, tem um stand ali atrás. Eu terei o prazer de estar lá e atender você. E eu queria, em rápidas palavras,
o nosso pastor presidente da convenção vai estar no período da noite, vai fazer a oração de consagração do material, mas o material já estará disponível aqui após a minha fala, tá? Com sua atenção, eu queria só ler o sumário para você. O tema do livro é Dilemas da Juventude. Pastor Cesário, eu não acredito em coincidência nem acaso, eu acredito em promessa e propósito. Deus compartilhou esse material comigo. Eu não sabia que eu ia liderar a juventude como a 10ª, eu já era o vice, uma experiência de liderar jovens e adolescentes já há 18 anos, desde quando Deus me chamou com 15 anos de idade, muito novo, já liderando jovens e adolescentes. E o Espírito Santo me dedicou para esse tema, Dilemas da Juventude, um extraordinário guia para adolescentes e jovens. E este livro, ele foi prefaciado pelo pastor Fagner Freitas, da cidade de São Paulo, um amigo muito precioso que tenho. Não pôde chegar ontem ao evento porque perdeu o voo. Quase que o livro não chegava porque fiz a impressão numa gráfica de São Paulo, por questão de logística e otimização de alguns materiais, ficou mais viável lá. E ele me auxiliou nesse processo da gráfica e outras coisas. E Deus apresentou o pastor Eliel e trouxe o livro hoje. E eu estava até pensando, Senhor, será que vai dar certo de chegar esse livro? Mas chegou. Quem pode dar glória, diga amém. Eu queria que você tivesse a sua atenção. Eu vou ler o prefácio do livro. E se em algum momento desses capítulos você se encontrar ou achar necessário nesse processo, você depois vai procurar ter esse guia prático necessário para a sua vida. Capítulo 1, identidade e propósito. Qual o dilema? Quem sou eu e qual o meu propósito de vida? Capítulo 2, pressão dos amigos e sociedade. O dilema é como resistir à pressão para não se conformar às expectativas dos outros. Capítulo 3, escolhas morais. Dilema, como distinguir o certo do errado. Capítulo 4, relacionamentos. Dilema, lidando com relacionamentos do namoro ao casamento. Quem quer casar, diga amém. Não, irmão, foi pouco. Quem quer casar, diga amém. Eita, cadê a Alexa? Alex, fica de pé, Alex. Os homens que estão solteiros, olha para aquela moça ali, ó. Falei para ela que eu ia brincar. A Alex é filha do pastor, presidente da Comadésima em Raposa. E lá nós pastoreamos muito próximo, né? Se tornou praticamente uma filha, uma pessoa muito querida. Veio de São Luís para essa conferência e está solteira. Eu só vou falar isso, viu? Quem sabe se casa por aqui, já vem para cá para ficar mais perto da juventude como a 10ª. Capítulo 5, insegurança e medo do futuro. Qual o dilema? O que o futuro reserva para mim e como lidar com o medo e as incertezas. Capítulo 6, autocontrole e tentação. Dilema, como resistir às tentações e manter a integridade. Capítulo 7, serviço e responsabilidade. O dilema é a importância do jovem cristão servir no seu tempo. Quem pode dizer glória? Capítulo 8, fé e dúvidas. Como lidar com dúvidas sobre Deus e sobre fé. Capítulo 9, o jovem e a universidade. Dilema, escolhas, desafios, princípios e conquistas. Como vencer tudo isso? Capítulo 10, ansiedade e depressão, superando as crises da vida. Capítulo 11, José, um modelo de jovem cristão. Como ser essa referência nos dias de hoje? E capítulo 12, a juventude e o mundo digital. Dilema, como se posicionar diante dessa realidade? Esse livro tem 185 páginas e foi inspirado pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida. Então, ao final da minha ministração, você pode ter a oportunidade de adquirir, de ser abençoado. E eu estou fazendo hoje uma promoção de lançamento, apenas R$35. Paga o esforço? A dedicação? Não. Alguns amigos que eu tenho próximo que lançaram outras obras literárias, falou que poderia vender tranquilamente a R$50.
mas esse vai ser o valor para abençoar. O propósito não é arrecadar dinheiro, é edificar vidas. E eu quero que você continue sendo edificado também através dessa ferramenta. Quero chamar aqui a minha esposa, os meus filhos, rapidamente, só para fazer um pequeno agradecimento e já começo essa breve ministração. O Davi deve estar correndo por aí com o pessoal da mídia. A minha amada família, minha esposa, missionária Lisane, minha filha Rebeca, o Davi Lucas, ela sabe muito mais que eu como foi difícil produzir essa obra literária, como realmente não foi fácil, as dedicações. Chegou dias que faltava 3 capítulos, porque Deus tinha colocado que era 12, e não saía mais uma página, não tinha mais, meu Deus, como é que vai ser? E um certo dia, 3 horas da madrugada, eu estava orando, e o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim: sabe aquele hino da harpa? O Espírito Santo trouxe ao meu ouvido aquele cântico da harpa que diz assim: os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. O Senhor falou assim: estou te dando esse livro em um momento difícil, mas vai abençoar muitos jovens e adolescentes desse Brasil. Quero lhe agradecer, minha amada esposa, por ter sido essa mulher guerreira de oração e que sempre esteve junto comigo nessas lutas e pelejas. We love you forever. Eu te amo para sempre. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Te amo, princesa. Fiquemos de pé. À noite o nosso pastor presidente vai fazer uma oração de consagração ao material. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, versículos de número 6 a 8. Eu vou ministrar dando umas pinceladas aqui no capítulo 1 do livro, tá? Sobre identidade e propósito. Quem sou eu e qual o meu propósito de vida? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 6 a 8. Aqueles que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga assim: pastor, me espera. Eu vou esperar. Quem encontrou, diga amém. Está escrito a palavra de Deus. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse assim não se contaminar. Diga amém. Tome o seu assento, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós falamos sobre identidade e propósito, quando nós falamos sobre propósito de vida, este temário, dentro dessa perspectiva bíblica e cristã, indiscutivelmente marca vários entraves e dilemas que nós vivemos, desde a vida, a sua concepção, às demais transições de faixa etárias de idade, a saber, de forma específica para o público que eu estou falando e que está diante dos meus olhos, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, em um mundo em que os valores são invertidos, aonde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, diante de uma perspectiva mundanista, diante de uma perspectiva daqueles que não têm os princípios que eu e você carregamos, pautados pela genuína palavra de Deus, que é o nosso manual prático para uma vida direcionada por este Deus tão maravilhoso, que nos chamou, que nos capacitou e nos inseriu no seu precioso reino. Quando eu falo de identidade e propósito, a primeira coisa que vem à nossa mente é que nós não somos um acidente de percurso. Está no livro,
nós somos imagem e semelhança de Deus e nós temos um propósito de vida. Você não veio a esse mundo por vir. Você não está presente na localização geográfica que você convive, que você atua, que você está sendo inserido à toa. Pelo contrário, você jovem adolescente que me ouve aqui, você jovem, você moça e rapaz que me assiste aqui, você tem um propósito de vida. E esse propósito de vida, ele deu-se em sua origem muito antes de todas as coisas que foram vistas como palpáveis. Esse propósito de vida foi idealizado muito antes de que você pudesse ser gerada, e através desse processo dá procedimento à sua vida. Esse propósito de vida, na realidade, ele já começou na eternidade. Esse propósito de vida fez com que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele um dia estabelecesse esse projeto tão maravilhoso, a partir da vida e a sua concepção, fazer a família o maior projeto que ele constitui sobre a face da terra. Se você abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazer prosperar e não para causar dano, planos para dar para vocês uma esperança e um futuro. Então você observa comigo que esse Deus aqui que está falando conosco é o mesmo que no capítulo 1 deste mesmo livro, ele diz para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado na madre, eu já te conhecia, e antes que daí você saísse, eu já tinha um plano para você. Aleluia. Jeremias, muito novo, com muito medo de profetizar, de exercer aquele ministério, em um tempo tão difícil, em um tempo de valores tão invertidos já naquela época, ele então diz: Senhor, ai de mim, porque eu não sei falar. O Senhor diz assim: Jeremias, não te preocupa, porque você vai só abrir a tua boca e tu vai dizer o que eu vou te mandar. Aleluia, eu vou adiante de ti, não se preocupa, não tenha medo. O que é que Deus está dizendo para essa geração? E já faço uma primeira aplicabilidade. Deus é tão interessado no teu futuro, que Ele está desejoso em entender que o teu propósito de vida não será frustrado. Vou profetizar: o teu propósito de vida não será frustrante, a tua trajetória não vai ser marcada por desistência, mas por persistir rumo ao prêmio maior, por persistir em caminhar a um propósito que Deus já estabeleceu. Você pode levantar a mão direita. Eu quero profetizar: Deus te ama tanto, Deus tem tanto zelo por você, que Ele está dizendo para você aqui: você faz parte de uma geração que está caminhando pelos processos da vida, mas o Deus que já está te esperando lá no futuro está dizendo: estou te capacitando hoje para você não comprometer o teu presente, para você continuar com o teu propósito, porque antes que você fosse gerado, Deus já tinha um projeto ao teu respeito. Olhe para esse jovem que está do seu lado, olhe para as pessoas e diga assim: você não é um produto descartável. Diga para ele, diga para ela, diga assim: você não é um produto descartável. Agora profetiza: você é um príncipe e uma princesa de Deus, você é escolhido dele, você foi chamado por ele. A sociedade quer distorcer os valores, os ímpios lá fora quer ser taxativo, mas nós estamos nos posicionando e dizendo: a juventude como a desma tem um exército de adolescentes e jovens que já estão de pé, porque tem identidade e tem propósito de vida. Eu sinto Deus nessa casa. O diabo não vai conseguir frustrar os planos que Deus já estabeleceu para você. O diabo não vai conseguir promover fracasso aonde Deus já promoveu vitória. O diabo não vai conseguir
causar desistência onde Deus já te apontou o caminho, vou profetizar, o diabo não vai conseguir te parar. Sabe por quê? Porque você está inserido nesse propósito, e se a sua identidade se manter preservada, ninguém te para. Satanás não te para, os demônios não se param, as crises da vida não te param, nada vai te parar, porque você tem identidade e tem propósito. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr. Você é um propósito de Deus. Sua jornada, portanto, começou antes do seu nascimento. Agora é a hora de aceitar. Diga assim: eu preciso. Diga: eu preciso aceitar todos os dias o propósito que Deus estabeleceu para mim. Abrace isso e viva e prospere. E continue sendo esse jovem que Deus já te constituiu, direcionado, com posicionamento firme. A ausência de propósito causa prejuízos, danos, distanciamento de Deus. E isso é uma preocupação nossa como líder de jovem. Aonde existe um jovem, um adolescente que não se posiciona diante dos seus propósitos, esse jovem pode estar comprometendo várias fases da sua vida, muito especialmente os sonhos que cada um de vós carrega no seu coração. Sabe, aquele curso acadêmico que você tanto deseja entrar naquela universidade. Sabe, aquela família tão linda que você deseja constituir. Como aqui já é um espelho, sendo a sua própria casa, que você pensa: daqui a pouco eu vou casar, daqui a pouco eu vou ter filhos. É sonhos que estão entrelaçados no coração, evangelista Renan, da nossa juventude. Sabe, aquele sonho que você tem de crescer, de prosperar na vida, de promover um tempo de qualidade para a tua família. Claro, não somos isentos das crises, das aflições, mas quem aqui não quer prosperar? Todos querem. Esses e outros sonhos são mais que possíveis. Aleluia. Mas Deus está requerendo da minha, da sua geração, do nosso tempo, que nós precisamos ser firmes no nosso posicionamento. Nós precisamos persistir diante desse propósito. Nós precisamos persistir diante dessa identidade. Quando eu fico ausente, quando eu tenho na minha trajetória a ausência de propósito, eu estou comprometendo o meu presente, e muito mais que isso, já comprometo o meu futuro. Eu preciso entender que, além de ser projeto de Deus, antes que eu viesse a existir, além de ser inserido por Deus nesses projetos, eu não posso me afastar deste propósito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando eu falo de identidade, eu estou dizendo aqui nesse livro que você é único. Não tem ninguém igual a você. A digital que você utiliza num documento, por exemplo, só você tem. Eu vi um glória lá atrás. A identidade que você carrega nos percursos que você tem trilhado, só você carrega essa identidade. Nós temos muitas semelhanças em alguns aspectos, mas a sua identidade é algo muito peculiar a você. Aleluia. Diga para esse jovem mais uma vez, diga assim: você é único. Aleluia. Oh, glória. Você é único. Não tem ninguém igual a você. Você é único. E qual o mistério disso? É entender que Deus quer usar a sua exclusividade para influenciar o meio que você vive. Deus quer usar o teu caráter para impactar o meio que você frequenta. Eu estou sentindo direção do Espírito Santo para profetizar na vida de alguém aqui. Deus quer usar a sua forma de ser
Você não precisa plagiar ninguém, copiar ninguém, querer imitar ninguém em muitos aspectos. Seja você mesmo. Aonde for para melhorar, tem que melhorar, aperfeiçoar. Mas você não é xerox, você não é cópia, você é único. E Deus quer usar você do jeitinho que você é. Deus quer usar você pregando como você prega, cantando como você canta. É do jeito que você é. Você é projeto de Deus. Levanta as mãos e fecha os olhos por 30 segundos, por favor. Deus está dizendo de forma muito específica para vidas hoje aqui. Deus te ama tanto, Ele quer tanto o teu bem, Ele almeja tanto um teu futuro brilhante, cheio de sonhos realizados, de portas direcionadas, abertas, que Ele está te dizendo: eu te trouxe aqui nessa tarde, na conferência da juventude como a 10ª, para te dizer: você é único, é príncipe e princesa de Deus, e o Senhor está dizendo: se você manter a tua identidade e o propósito de vida, não serão frustrados tudo aquilo que Deus já preparou. Levante a mão e adore o Senhor, adore ao Senhor, adore ao Deus que está conversando com a tua alma aqui essa tarde. Mas eu acho tão lindo o jeito dela. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Tudo bem. Agora, olhemos para a vida do apóstolo, e em que concepção de tempo ele faz esta fala inspirada por Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que nós estamos vivendo em um mundo em que a inversão desses valores deságua de uma forma catastrófica. A identidade tem se perdido, a identidade tem ficado escassa. A identidade que outrora se carrega, às vezes se perde pelo meio do caminho. E o que nós precisamos entender? A nossa verdadeira identidade não está em mim próprio. A nossa verdadeira identidade não está em alguém que você se inspira. A nossa verdadeira identidade não está nas tuas linhagens familiares. Tem algo muito mais além disso. A nossa verdadeira identidade, ela está em Cristo Jesus. E quando, olhe para cá, e quando um jovem, um adolescente entende que a sua identidade está em Cristo Jesus, então ele vai ter o seguinte pensamento e concepção: eu preciso primeiro ter a mente de Cristo, proceder como Cristo, agir como Cristo, amar como Cristo, ser referencial como Cristo. Quando eu olhar para Jesus com esses olhos e entender, a minha identidade está em Cristo, o diabo não vai fazer bagunça, porque ninguém pode com aquele que idealizou, ninguém pode com aquele que instituiu, ninguém pode. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Nós somos um em Cristo. Somos, quem mais, pastor? Diga assim: eu tenho um propósito. Diga: eu tenho identidade própria. Diga assim: eu sou filho amado de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 está escrito: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome. Isso significa dizer que a identidade do cristão não é definida pela sua origem, não é definida pela sua localização geográfica. A verdadeira identidade do cristão, ela é definida quando o brilho de Cristo, quando a luz própria de Cristo reflete no lugar aonde você convive. Porque nós somos filhos. Quem que nós somos? Nós somos nova criatura. Segundo os Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Somos nova criatura em Cristo. Quem mais que nós somos? Estou correndo muito para já concluir. Nós somos escolhidos e amados por Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante daquele dia. Quem nós somos? Escolhidos por Deus. Sabe por que eu tenho certeza que o seu projeto que você sonhou vai dar certo? Sabe por que eu tenho certeza que você vai crescer na vida, que você vai prosperar na vida, que você vai casar bem, vai ter filhos abençoados, que você vai entrar na universidade, vai ser um médico, vai ser um advogado? Eu estou pregando aqui para os futuros desembargadores do Maranhão, para os futuros homens que vão assumir posição de destaque para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu sei que isso vai dar certo? É porque essa escolha, aleluia, ela provém do coração de Deus e não vai ser frustrado o que Deus prometeu a teu respeito. Oh, glória a Deus. Então nós temos um propósito de vida. A nossa vida precisa glorificar a Deus em tudo. Nós precisamos viver para o propósito eterno de Deus. Terceiro, nós precisamos ser testemunha de Cristo. Eu li um texto convosco, e cuja palavra de Deus é categórica a nos dizer que por volta do ano 606 a.C., o rei Nabucodonosor, ele cercou Jerusalém. Ele entra e faz uma grande bagunça, saqueou os tesouros do templo, e quando ele leva para o cativeiro babilônico aquela população, aquele povo que viveria 70 anos cativo em outra terra. No meio daqueles se acharam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Todos aqueles jovens eram jovens intelectuais, eram jovens muito bem instruídos, mas acima de tudo isso, eram jovens que tinham a sua identidade em Deus. Eram jovens que sabiam se posicionar em tempos difíceis. Eram jovens que não se deixavam levar por burburinhos. Eram jovens que não deixavam os seus valores serem corrompidos. Eram jovens que mantinham a sua identidade em Deus, custe o que custar. Mas eles também foram levados cativos para o cativeiro babilônico. E a Bíblia Sagrada nos reporta que lá em Babilônia, eles começam a viver um período muito difícil. É como se Nabucodonosor tivesse estabelecido uma espécie de universidade babilônica, para cada um daqueles jovens ingressarem e fossem treinados por um período de aproximadamente 3 anos. Eles teriam que aprender outras línguas, se portar diferente, se vestir diferente. E o rei não queria qualquer um, precisava ter requisitos. E o capítulo 1 descreve os requisitos daqueles jovens. Mas sabe o que começa a acontecer? Uma coisa, e a gente já vai para concluir. O que é que começa a acontecer, pastor? É que quando nós olhamos para esse contexto, nós temos alguém saindo de Jerusalém e pisando em Babilônia. Mas o que eu aprendo é, quem saiu de Jerusalém e pisa em Babilônia, não perde os seus princípios, não perde as expectativas, não perde a sua identidade e não perde o seu propósito. Porque quem sai de Jerusalém, ainda que pise e fique em Babilônia, Jerusalém é terra santa e Babilônia é terra de idolatria. Jerusalém é terra de adoração e Babilônia é terra de apostasia. Mas mesmo assim, eles entenderam, eu até estou em Babilônia, mas eu sou mesmo é de Jerusalém. Eu vou aplicar e se você entender, recebe. Não é o lugar que vai definir você, mas é você que vai definir o lugar que você vive. Satanás está dizendo para essa geração, ei, você vai ser mudado, você vai ser colocado numa forma elástica, flácida e totalmente distorcida a palavra de Deus, mas a sua resposta é, ninguém vai conseguir mudar a originalidade de Cristo na minha vida. Eu posso até estar em Babilônia, mas Jerusalém me convida para adorar em Babilônia. Eu posso até estar em Babilônia, mas Jerusalém me convida a continuar adorando, mesmo quando disser que não pode mais orar, que não pode mais adorar,
adorar, que não pode mais prestar culto. Eu sou diferente, eu tenho valor, eu tenho identidade, eu tenho propósito. Eu posso definir o lugar que eu vivo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se nós fizermos uma comparação hoje ao cenário daquela Babilônia com o mundo de hoje, o negócio só ficou mais difícil. Talvez algumas coisas se modernizaram, mas o contexto é o mesmo. Talvez hoje, na nossa localização geográfica, em um dado momento de local, nós estamos pisando em terra estrangeira, mas nós não estamos mudando as nossas origens. Quem está pegando isso, diga glória. Oh, aleluia. Você pode até estar sendo inserido num princípio, aleluia, você pode até estar sendo inserido em uma terra estrangeira, mas você tem uma identidade, ela está em Cristo. Você tem um propósito vocacionado por Cristo. Você sabe que te chamou e sabe para onde vai. Você não é qualquer um. Você tem, aleluia, os seus princípios firmados em Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqueles jovens enfrentaram vários dilemas. O dilema da aculturação. Cada local, por exemplo, se eu for aqui, lá no povoado Bacuri, obviamente aquele local tem uma cultura. Se eu for lá em São Pedro dos Crentes, aquela região, meu prefeito, pastor Cesário, tem uma outra cultura, certamente pode ter coisas semelhantes, mas é algo também muito específico de cada lugar. O problema da aculturação para aquela geração, a saber, aqueles jovens adolescentes, eram: de Jerusalém eu saí me vestindo bem, eu saí adorando, saí orando, e agora quando eu chego em Babilônia, a primeira coisa que eles querem fazer é: vamos mudar a comida, vamos mudar o paladar. Tem manjar, peraí, não pode comer isso aí não. Me dê 10 dias, me dê legumes, e depois vamos ver como é que vai ficar as coisas. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, quem estava comendo carne e quem estava comendo legumes já estava notando a diferença. Passou o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia, quando terminam os 10 dias, quem estava comendo legume estava mais forte do que quem estava comendo carne. Eu ouvi um glória aqui atrás. Quem estava se alimentando de manjar, aleluia, quem estava se alimentando daquilo, aleluia, estava obviamente mais indefinido, e quem estava com o seu propósito, a sua identidade preservada, estava mais forte, mais bonito, mais gordo, assim como eu, só que não, mas estavam todos comprometidos com o Deus que ele servia, com a identidade que foi gerada. Oh, glória a Deus. O que me chama a atenção também aqui é o seguinte: cada jovem, cada adolescente, quando você olha para aqueles moços, eles saem de Jerusalém com um nome, que nome bonito. Daniel tem uma significância bíblica muito linda. Daniel significa Deus é meu juiz. Imagine comigo, quem é jovem aqui está comigo, diga amém. Quem está me ouvindo lá atrás, diga glória. Imagine comigo, Daniel, andando em Jerusalém. O seu nome significa Deus é meu juiz, Deus é quem me julga, Deus julga a minha causa. Agora, quando chega em Babilônia, mudaram o seu nome para Beltesazar, que significa quem é igual a Bel, um Deus sumério. Olha a inversão de valores. Quando você olha para Ananias, que significa Jeová é misericordioso, quando ele chega em Babilônia, o seu nome agora passa a ser Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Todos, resumindo, esses jovens aqui tiveram os seus nomes mudados, só não mudaram uma coisa: a sua identidade. Oh, aleluia. Quero que você fique de pé comigo agora, por favor, porque o meu tempo já foi, eu vou já orar por você. Mas eu quero que você olhe para cá por dois minutinhos, preste a sua atenção. Continue com seus olhos fitos aqui no altar e com a sua preciosa atenção. Mudaram os seus nomes, mas não conseguiram mudar a sua identidade. E a pergunta que não quer calar é: como que se muda o nome e não muda a identidade?
É porque o meu nome, quem coloca é o meu pai. Tem alguém pegando. O meu nome é Fernando Lima Moreira. Eu vou perguntar no 3 como é o seu nome e você vai dizer o seu nome completo. 1, 2, 3. Fernando Lima Moreira. Vai virar uma salada de fruta, mas tudo bem. No 3, você vai dizer o seu nome completo. 1, 2, 3. Eu não entendi, mas o céu entendeu. De novo. 1, 2, 3. Tem alguém aqui que se chama Josefina? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que vai casar e quer colocar o nome do seu filho de Nabucodonosor? Já pensou um bullying na escola? Olha o Nabucozinho ali, olha o Nabucodonosor, que coisa feia. Mas independente do seu nome e sobrenome, eu penso comigo que você tem orgulho do nome que você carrega. Quem colocou esse nome foi o seu pai, foi a sua mãe, foi um parente. E você carrega consigo o orgulho de se chamar assim como eu, Fernando Lima Moreira. E qual é a diferença? É que o nome o pai coloca, mas a identidade é Deus que coloca. O nome é o pai que coloca, ele faz o registro no cartório, mas a identidade é homologada no céu. Deus está dizendo para essa geração: pode até tentar mudar o teu nome, pode até mudar a tua posição geográfica, pode até te colocar na parede, mas Satanás não vai mudar a originalidade de Deus em você. Você é filho, filho amado, você é a imagem, você é a semelhança, você é príncipe e você é princesa de Deus. Estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Se você está sentindo, comece a adorar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Vem no 3. E não se frustrarão, os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Profetiza para pelo menos 2 pessoas, diga assim, isso é profético. Ninguém vai impedir o negócio que Deus tem contigo, ninguém vai impedir o projeto que Deus tem contigo, ninguém vai conseguir contaminar o que Deus já purificou, ninguém vai decidir, ninguém vai conseguir profanar o que Deus já santificou. Você é dele, você é dele, você é dele, você tem identidade, você tem propósito. O chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, diz: vamos mudar as vestes, mas não mudar o caráter. Camai deserica, os jovens estavam cada vez, cantora Rose, mais posicionados, mais determinados, pastor Luiz. Pode dar no meio da canela. Eu sei quem eu sou, eu sei as minhas origens, eu sou de Jerusalém. Se Babilônia tentar o que quiser, eu tenho identidade em Cristo. Pastor Cesário, eu tenho propósito de Deus.
Babilônia não vai mudar o que Jerusalém já conseguiu. Ai, eu vou profetizar, e se você receber da glória e reage, Babilônia não vai te mudar. O sistema vai vir com o seu jeitinho, vai vir com as suas propostas, mas você vai continuar sendo a geração de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eu só se curvo diante daquele que me deu nome, que me deu identidade, que me deu propósito e que me fez filho amado. Olhe para cá para a gente orar. Sadraque, Mesaque e Abednego, diga, saiu um decreto agora. Ao meio-dia, com o som dos instrumentos, ninguém pode prestar adoração a outro Deus, ninguém pode ter reverência a outra coisa a não ser a estátua que foi edificada. E quem desobedecer, qual é a punição? O rei mandou dizer: fornalha de fogo ardente. Então diga para o rei, moço de recado, que nós estamos dispostos a entrar na fornalha. Moço de recado, diga lá para o rei: eu estou tão convicto de quem eu sou e da identidade que tenho do meu propósito de vida, que se nós formos para a fornalha, Deus continua sendo Deus. Se o sistema querer me envergonhar, eu continuo glorificando Deus. Diga para o rei que pode ir para a fornalha ou pode ir para qualquer lugar, eu continuo tendo a minha identidade e o meu propósito de vida. O rei não gostou e falou assim: então aqueça a fornalha 7 vezes mais, que agora eu quero ver quem é esse rapaz aqui. Eu quero ver quem é que vai desobedecer meu decreto. Eu quero ver quem é que vai desobedecer. Ei, olhe para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego, deuses sumérios, Misael, Ananias e Azarias, nome com significâncias com cerca do nome de Deus, da pessoa de Deus, mas eles foram para a fornalha. Pastor, mas a fornalha é quente, concordo. Pastor, mas a fornalha é difícil, concordo. Pastor, a fornalha é ruim, concordo. Deus não nos livra das fornalhas da vida, mas Ele dá livramento na fornalha. Tem certas coisas que você vai ser testado, provado, e ainda que seja na fornalha, vai acontecer semelhante com o que aconteceram com aqueles jovens que mantiveram o seu propósito e a sua identidade. Eu estou na fornalha, mas eu não estou sentindo fogo. Eu estou na fornalha, mas minha veste não está queimando. Eu estou na fornalha, mas minha pele está normal. Eu estou na fornalha, mas o cabelo não queimou. Sabe por quê? Porque o quarto homem, semelhante ao Filho dos deuses, desceu na fornalha, passeava na fornalha. E aí, Daniel? Tu gosta de orar, né, Daniel? Tu é um jovem de oração, né? Tu é um moço de oração, né, Daniel? Não pode orar aqui. Como é que é? Não pode orar aqui. Tá bom. Deixa eu abrir aqui a janela. Alguém pegou? Deixa eu abrir aqui as janelas para a oração ir mais longe hoje. Deixa eu abrir aqui a janela, porque quem é de Jerusalém pode até viver em Babilônia, mas quem eu sou lá eu não vou mudar quando chega aqui. Daniel continua orando 3 vezes por dia. E o que é que tem para Daniel? Tem cova dos leões. E o que é que não tem para Daniel? Tem leão com boca aberta. Porque para quem decide ter identidade em Cristo, a boca do leão não se abre. O leão pode entrar dentro da cova, mas o leão da tribo de Judá chegou primeiro. Eu quero orar por você. 3 minutos, corre aqui na frente, já vai ser a oração final. 3 minutos. Você que é um jovem que decidiu, que tem identidade, que tem propósito,
e que quer uma reviravolta na sua vida, no bom sentido da palavra, a partir de hoje a sua vida será outra. Você vai chegar na sua cidade mais posicionado, você vai chegar na sua cidade mais convicto de que a tua identidade, o teu propósito não vai ser alterada. Corre aqui na frente, 2 minutos, eu oro agora. Oramaia, calabaxá. Venha mesmo derramando lágrimas, venha mesmo orando, venha mesmo com fraqueza, venha mesmo se sentindo que você não tem, mas Ele tem, que você não pode, mas Ele pode, que você não vai vencer, mas isso é conversa do diabo. Você é mais que vencedor. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Meu amigo cantor Rômulo Saraiva, os leões não abriram a boca para Daniel, a fornalha não incendiou Misael, Ananias e Azarias. E como Deus que está aqui nessa tarde dizendo para o meu coração: diga para os meus filhos, Serecai, diga para os meus preciosos e preciosas, diga para a tua geração, pastor Fernando, diga para eles que assim como o leão não abriu a boca e nem a fornalha queimou, assim será com todos aqueles que mantiverem a sua identidade e o seu propósito. Ninguém vai te segurar, ninguém vai te prender, ninguém vai te deter, porque Deus é na tua vida, Deus é na tua vida, Deus é na tua vida. Você vai incendiar o povoado que você mora, você vai incendiar a vila que você reside, você vai incendiar a cidade que você mora, somente com a tua identidade, com o teu propósito e com o teu testemunho. Levanta a mão, eu vou orar por você. Pai amado, oh Senhor, diante de mim tem um exército de jovens e adolescentes que estão fazendo um compromisso contigo diante desse altar. Eles estão dizendo que não vão mudar a identidade, Pai. Eles estão dizendo que não vão mudar o seu propósito de vida, Pai. Eles estão dizendo que vão se manter íntegros e fiéis, Pai. Eles estão dizendo que estão dispostos a partir de hoje serem ainda mais referenciais para o seu tempo, para a sua geração. E eu te peço agora, aonde tem um jovem fazendo esse compromisso, aonde tem um jovem estabelecendo esse propósito, visita ele agora com o teu Espírito Santo, sela ele agora com o teu Espírito Santo, enche ele agora da tua presença. A cantora Rose vai cantar e você vai dizer para Deus: Deus, eu aceito o meu propósito, Deus, eu aceito o meu chamado, Deus, eu tenho identidade. E quando você diz isso, Ele vai te renovar, Ele vai te batizar, Ele vai te curar, Ele vai fazer. Agora, recebe graça para vencer as crises da vida, recebe graça para vencer as tentações da vida, recebe graça para ser um jovem de propósito. Recebe agora, recebe. Eu estou ouvindo línguas estranhas aqui, eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vai aquecendo as turbinas espirituais. Daqui a pouco o pastor Eliel prega, daqui a pouco Jesus vai batizar muita gente com o Espírito Santo. Mas já vai dando glória, já vai jogando lenha diante do altar. Recebe a presença, recebe a presença, recebe a presença. Aonde tem um jovem, eu quero saber se tem jovem aqui de identidade, eu quero saber se tem jovem aqui de propósito. Agora, aonde tem um jovem de identidade, aonde tem um jovem de propósito, recebe agora, recebe agora a presença de Deus, de Deus, de Deus. Olha Deus atizando, olha Deus renovando, olha Jesus visitando. Recebe agora.
pés e dissestes: a ela esta é a boa parte. Adora, Que nunca, adora, nunca adora, será tirada. adora, Como Maria adora. estava a seus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte. Que nunca, nunca será tirada. Como Maria estava a seus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte. Que nunca, nunca será tirada. Amém. Creio Olhe para cá, ó. sou. Pastor Cesário, Pastor Cesário. Pastor Cesário vai orar por vocês. Quando ele terminar de orar, quando o pastor Cesário terminar de orar, esse momento